Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia. Juízes, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Agora eu vou ler o versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amoreus, em cujas terras habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Rendemos graças ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, que o Senhor possa continuar abençoando os casais. Nós estamos no mês da família e nós estamos alegres porque nós estamos orando, clamando por famílias. E eu quero dizer que a tua família está incluída nessas orações que têm sido feitas. Estamos com relógio de oração, estamos orando sem cessar para que Deus se manifeste no nosso meio, para que a gente viva milagres, para que a gente viva salvação, para que a gente viva libertações. E aqui foi uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração a respeito da servidão sobre os midianitas. E a palavra ela vai dizer: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E o interessante dessa palavra que nós vamos ver, que antes da gente entrar em Juízes, vem Josué. E no final da caminhada de Josué, ele chama o povo de Israel e ele faz um concerto com aquele povo. E aquele povo, ele diz para Josué que eles irão obedecer ao Senhor. Eles vão obedecer a voz do Senhor, eles vão obedecer os mandamentos do Senhor. Só que aí Josué, ele morre. E aí a gente vai entrar no livro de Juízes e a gente vai começar já a ver o povo já quebrando a aliança, o voto que tinha feito de obedecer, de seguir, de servir ao Senhor. E aí, aqui em Juízes, capítulo 6, a gente vai falar dessa servidão. Mas o interessante é que vai falar que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, porque está falando por 7 anos. E eu fiquei pensando por que esse povo precisou ficar na servidão dos midianitas, dos amalequitas, daqueles que vinham do Oriente por 7 anos. Porque por 7 anos eles foram oprimidos. E aqui no versículo 6 vai dizer
que eles empobreceram. E o interessante é que os midianitas e os amalequitas, eles iam depois que a colheita, que eles faziam a colheita. E eles iam para aquele lugar com o intuito, irmãos, eles não iam lá para saquear, não. Eles iam lá para destruir toda a colheita. O gado, eles destruíam tudo e depois eles iam embora. Mas a Bíblia está falando que por 7 anos eles viveram dessa forma, porque eles fizeram algo que não agradou o coração de Deus. E eu estava me perguntando, porque nós sabemos, ele fala aqui, eu vos tirei da servidão, eu vos livrei do Egito. E eu fiquei pensando o que nos leva muitas das vezes nós entendermos que temos um Deus que habita em nós, que nós somos um povo abençoado, a entrarmos num caminho de novo de uma desobediência. E o interessante é que em Juízes a gente vai ver que de tempo em tempo o Senhor levantava rei opressores para que aquele povo pudesse se voltar para Deus. E quantas das vezes nós não estamos vivendo algumas situações porque fizemos algo que não agradou o coração de Deus e o Senhor tem permitido algumas situações para nos atrair de volta, para nos trazer de volta. Porque aqui eles ainda ficaram 7 anos vivendo essa situação. De mal a pior, porque a Bíblia está falando que eles empobreceram. Houve várias situações, começaram a passar necessidade, um povo abençoado por Deus, porque começaram a seguir um caminho que não glorificava a Deus, e começaram a viver uma situação de servidão, de ver tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles colhiam, sendo destruído, sem poder fazer nada. Porque eles não podiam lutar contra eles, eles não tinham força para lutar contra eles. Até porque a Bíblia está dizendo que o Senhor que permitiu essa situação. E eu fiquei me perguntando por que muitas das vezes a ficha não cai, o bom senso não volta, antes que a gente viva essa situação que esse povo viveu, de empobrecer. E eu não estou falando só de pobreza, irmão, de bens que é material, não, estou falando pobreza de espírito. Porque muitas das vezes nós vamos empobrecendo de espírito. Ao invés de avançarmos, de melhorarmos, nós vamos retrocedendo, perdendo aquilo que Deus já nos deu, perdendo aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Um povo abençoado, um povo escolhido, mas era um povo que oscilava. Uma hora estava bem, outra hora não estava. Uma hora confiava, outra hora não confiava. Uma hora estava no meio dos santos e uma outra hora estava no meio dos pecadores. Porque a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem o bom costume, corrompe mesmo. Eles já tinham feito uma aliança no final da trajetória de Josué. E quando entra no livro de Juízes, a gente vê que tudo aquilo, aquele voto que eles tinham feito com o Senhor, eles começaram a se envolver e esqueceram. E quantas das vezes nós não esquecemos daquilo que nós prometemos ao Senhor? E aí a gente retrocede, a gente perde aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito. Nós vamos abrindo mão, nós não vamos percebendo. A coisa vai acontecendo e vai nos levando e a gente vai de mal a pior. Mas a Bíblia está falando que por 7 anos. E tem pessoas que às vezes começam a viver algumas situações, ao invés de se quebrantar, fica mais dura ainda. Fica resistindo o poder do Espírito Santo de Deus, fica resistindo à palavra. E aqui por 7 anos foi assim. E era algo que Deus estava permitindo. Mas não porque Deus é um carrasco, não é porque Deus, ele sempre vai querer nos atrair. E o interessante é que quando esse povo se levantava a clamar, a se arrepender, o Senhor revogava aquela situação e trazia a bênção e levantava alguém. E aqui ele levanta Gideão para libertar esse povo. Mas por 7 anos. E quantas das vezes a nossa vida não está dessa maneira? Ao invés da gente parar e pensarmos e refletirmos
Porque Deus, ele não quer o nosso mal, irmãos. Os pensamentos que ele tem, vai falar em Jeremias 29, são pensamentos bons. Mas nós é que muitas das vezes abrimos mão da bênção que está sobre a nossa vida, que é a presença dele. Eu fiquei imaginando esse povo vivendo essa situação, a ponto de empobrecer, de passar necessidade, porque se afastaram, porque abriram mão da presença de Deus, porque não quiseram obedecer à voz desse Senhor, seguir os mandamentos dele. E eu não vejo que o Senhor nos pede muito, não. O Senhor só quer que a gente obedeça. E na maioria das vezes nós preferimos nos sacrificar. Na maioria das vezes nós preferimos ir para o abismo, cair no abismo, do que ouvir a voz do Senhor. Ser sensível à voz do Senhor. 7 anos vivendo escravidão, perdendo tudo. E quantas das vezes a gente não consegue avançar? Porque, irmãos, uma coisa é você estar esperando algo de Deus e saber que Deus está te preparando para coisas grandes. Outra coisa é você saber que você está vivendo por causa da sua rebeldia e a tua desobediência. E enquanto nós não nos convertemos, enquanto nós não nos arrependemos, a gente vai de mal a pior. Até porque eu preciso entender, nós precisamos entender que Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Só que ainda tem gente achando que Deus vai ficar o tempo todo. Jesus, ele nos ama, irmão, mas ele não precisa da gente. E às vezes a gente acha que o tempo todo vai ter que ter alguém lembrando o quanto Deus nos ama. Como se Deus tivesse necessidade de estarmos aqui. Irmão, a necessidade é minha. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe das suas necessidades. Nós não somos mais crianças. Josué fez uma aliança com aquele povo. Eu estou indo embora, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, a gente vai ouvir, a gente vai seguir. E a gente sabe que era um povo que em qualquer situação eles blasfemavam, eles murmuravam, eles duvidavam. Um povo que o Senhor amava e continua amando, mas que vivia algumas situações desnecessárias. Eu costumo dizer que tem situações que já não nos cabe mais, que já não é para vivermos, mas enquanto estivermos em desobediência, em rebeldia, nós vamos viver. Nós vamos, às vezes, de mal a pior. A gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se machucar, a gente vai se ferir, porque a gente não quer ser sensível à palavra de Deus. Muitas das vezes a gente vai sendo repetitivo nas nossas quedas, porque não houve arrependimento, não houve mudança. E a gente se machuca, e tem pessoas que não conseguem se quebrantar. Fica pior, porque acha que todo mundo tem culpa. Muitas das vezes, a gente arruma desculpa para ficar no erro. A gente não assume. Esse povo, ele não assumiu. Passou 1 ano, irmãos, 1 ano não é pouca coisa, não. Passaram 2 anos, 7 anos, até a ficha cair. E eles clamarem ao Senhor, de extrema pobreza. Um povo que Deus ama. Um povo que Deus amou, que escolheu, que arrancou do Egito, que tinha tudo para dar certo. Ainda com lutas. Porque, irmão, nós vamos ter luta. No mundo, a Bíblia diz que nós teremos aflição, mas é diferente quando nós não estamos na desobediência. Porque a gente tem paz. A gente não vê o gafanhoto, porque aqui fala que eles subiam como gafanhoto e destruía tudo. Deus tem cuidado. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus não tem chegado atrasado. Deus tem multiplicado aqui nesse lugar e nas nossas vidas para não deixar faltar, para vivermos com honra, porque nós não estamos na desobediência. Nós estamos aguardando aquilo que Ele nos prometeu. Nós estamos, através dessa palavra, procurando a melhorar a cada dia. Nós não estamos retrocedendo, nós estamos avançando. Nós não queremos agora ficar vendo
gafanhotos entrar na nossa casa, na nossa vida financeira ou na nossa vida material e roubar e destruir tudo aquilo que Deus nos deu. Porque nós estamos de acordo com a palavra. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos procurando a melhorar a cada dia. E por que que eu vou por um outro caminho? Para viver essa situação. Para não poder fazer nada. Porque vai chegando o momento que você não tem força. Você vai desanimando. E os gafanhotos vão entrar e vai destruir, porque a função dele é essa. E Deus assistindo, querendo o quê? Se volte para mim. Irmãos, em nome de Jesus, não abra a mão do Senhor, não. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não abra a mão do seu Senhor. Ele é poderoso para nos dar força. Ele é poderoso para mortificar a nossa carne. Ele é poderoso para nos cuidar de cada um de nós e nos guardar. Para que a gente aguarde, para que a gente melhore, para que a gente avance, mas que a gente não entre nesse quadro que esse povo entrou. E eu acho que demorou foi muito, porque tem gente que está indo de mal a pior e não quer ouvir nem pessoas que os ama. Irmãos, em nome de Jesus, se ainda tem alguém falando com você, é porque Deus ainda está insinuando, mandando falar. Porque chega um momento que é silêncio. Chega um momento, sabe o que Deus faz? Agora tu sai de cena que quem vai entrar sou eu. Irmãos, é difícil, mas Deus fala isso, tá? Aí a gente, porque ninguém veio, ninguém me procurou, ninguém me deu um telefonema. Aqui tá falando que foi Deus que permitiu eles nas mãos do midianita. Não foi o diabo, não. E muitas das vezes não é diabo, não. É o Senhor falando, sai de cena que agora eu vou entrar. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas Deus não fala assim. Fala assim, irmãos. Deus fala e eu obedeço. Porque se Deus falar que não é para me orar, não oro. Se não é para visitar, eu não visito. Eu que não vou pegar guerra para minha vida. Eu tenho que ser obediente. E aí a gente vê um povo, e aí ele vai falando, um povo que ele escolheu, que ele separou, que não tinha necessidade, mas enquanto eles não entenderam que existia um Deus para eles clamarem, para que Deus... E a gente vê que Deus, ele é tão bom, irmãos. Porque Deus podia falar assim, eu vou deixar mais 7 anos vocês perecer, porque vocês não prestam mesmo. Mas Deus é misericordioso. Aí Deus levanta Gideão. Para Gideão pelejar contra os midianitas. Para libertar aquele povo mais uma vez. Mas eu me pergunto e pergunto para toda igreja, até quando a gente vai ficar dando trabalho a esse Senhor? Porque eu acho que chega uma hora que a gente tem que parar. Porque a gente vai envelhecendo. Ninguém aqui é mais criança. E tem gente que só vai envelhecendo na idade. Porque continua com a mesma mentalidade. Chega uma hora, irmão, que já tá feio, que tem que parar. Vai esperar o quê, irmãos? Mas o quê? Que mais prova de que Deus ama? Vai esperar qual era a situação? Se nós estamos tendo oportunidade de pararmos e refletirmos, hoje vos proponho o bem e o mal. Aí tem gente que vai para o mal. Tem gente que escolhe o bem. Servir ou não servir. Irmão, o Senhor, ele nos pede tão pouco. Tão pouco, irmão, que o Senhor nos pede. E o que ele nos pede é para nos favorecer. É para ser bênção na nossa vida. É para ser bênção na nossa casa. É para ser bênção na nossa família. É tão pouco que ele nos pede, mas o adversário não. Ele oferece, ele se apresenta, e a gente não consegue dizer não. E aí a gente vai viver situações, porque tem pessoas que acham que Deus agora tem que descer da glória dele para resolver os meus problemas.
para resolver onde eu me enfiei, para resolver aquilo que eu busquei, como se ele fosse um serviçal meu. Ele é santo, irmãos. Ele é santo, santo, santo. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem bênção para nossas vidas. Ele tem aquela paz que excede todo entendimento. Você está esperando, se você está na obediência, você vai ter paz. Ainda que as pessoas, está demorando. Ainda que as pessoas se incomodem, está demorando, não vai chegar, não vai acontecer, você vai falar, eu estou em paz com meu Deus. Eu sei o que meu Deus me prometeu. Eu sei o que Ele faz. Eu sei o que Ele continua fazendo. E eu tenho certeza que na minha vida não vai ser diferente. Nós temos respostas, irmãos. E às vezes a gente nem precisa responder. A nossa conduta, a nossa caminhada vai dizer quem nós somos. Mas nós não precisamos viver o que esse povo nessa época viveu. E hoje não está diferente também não. Mas aí é mais fácil nós transferirmos para alguém. Arrumar um culpado. E às vezes é Jesus que é culpado, é o Espírito Santo que é culpado, é o pastor que é culpado, é a igreja que é culpado, é o irmão que é culpado. Só eu que não assumo as minhas responsabilidades. Irmão, Jesus está voltando. A gente está vivendo um tempo. O interessante é que no começo do ano eu estava falando com uma missionária do Rio Grande do Sul, ela está até para vir aqui no Rio, e ela falou, pastora, sabe qual foi a revelação que o Senhor me deu? Que será um ano do Senhor reparar os altares. E ele falou, pastora, você vai ver começar a vir muitos escândalos. E o que a gente está vendo, irmãos? Mas há um povo remanescente em oração. Há um povo que tem compreendido essa palavra e que tem colocado em prática com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não é para a gente estar apontando, não é para a gente estar julgando, porque a Bíblia diz, aquele que acha que está de pé tem que vigiar. E tem gente, às vezes, aplaudindo. Eu acredito que são situações que a única coisa que a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me guarda. Guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o meu ministério. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Então nós estamos vivendo um tempo que a gente vai se corromper. Que a gente vai fazer escolhas erradas. Mas até quando? Porque tem pessoas achando que a todo tempo Deus vai dar livramento. Está tentando a Deus e achando que Deus vai dar livramento. Achando que Deus tem obrigação de nos guardar, de nos abençoar. Ele não tem obrigação nenhuma, ele diz que dá e faz com quem ele quer. Aleluia! Agora, ele diz que é fiel com aqueles que são fiéis com ele. Ele é fiel. Eu acredito que aqui era uma situação que não era todo o povo que estava vivendo essa situação. E eu acredito até que alguns daqui Deus guardou, supriu as necessidades como a gente tem visto hoje. Mas a maioria do povo tinha se corrompido, tinha se desviado, tinha feito algo que entristeceu o coração de Deus e por isso eles estavam vivendo essa situação. O Senhor deu a palavra profética da virada e Ele falou, vocês não precisam se preocupar com o sistema. Porque sou eu que guardo minha igreja e meus filhos e o meu povo. E eu creio nisso. Então a gente vê uma situação desnecessária. Irmão, você já parou? Você já começou a refletir? Você já começou a se examinar, como a Bíblia vai dizer lá no livro de Coríntios? Essa situação que você está vivendo, o porquê que você está vivendo? Será que não foi algo que você fez que não agradou o coração de Deus? Hoje é tempo de nos arrependermos, irmãos. Eu vejo a cada dia como a palavra de Deus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Deus nós não podemos fazer nada. Se não é Ele nos guardando, se não é Ele nos dando livramento, se não é Ele nos dando escape, nós não podemos fazer nada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente vai até se planejar, se organizar. Mas aí era o que acontecia com esse povo naquela época. Eles abriram covas para esconder os mantimentos, os alimentos, aquilo que conseguia sobrar.
Eles empobreceram. Tem gente empobrecendo de espírito, em vez de melhorar, só piora. Ao invés de avançar, está regredindo. Com toda a oportunidade que Deus tem nos dado. Irmãos, em nome de Jesus, melhora, muda. Já deu, já está feio. Tem gente que quer continuar escandalizando. Eu costumo dizer sendo chacota, sendo palhaço. Porque às vezes a gente fica igual o Sansão. Vira palhaço, bobo da corte. Deus não quer isso para a nossa vida não, irmãos. Deus tem bênção, Deus tem eternidade, Deus tem paz. Essa presença é tão linda que a gente sabe esperar as promessas dele com ordem e com decência. Que quem recebeu, que tem certeza que foi Deus que falou, a gente sabe esperar com ordem e com decência. A gente não fica querendo mostrar para a sociedade ou para alguém alguma coisa, não. A gente sabe esperar o nosso tempo e o nosso momento. Porque o Deus que opera o milagre, ele é fiel para cumprir. No tempo dele. E aí ele vai trabalhando em nós para que a gente possa esperar o tempo dele para glorificar o nome do Senhor, como o irmão Samuel veio aqui testemunhar. A honra e a glória é para ele. Deus continua operando, Deus continua fazendo milagres. Mas o que o Senhor falou ao meu coração, irmãos, em nome de Jesus, está na bênção? Permanece. Permanece com a presença, permanece na bênção. Permanece pedindo socorro a esse Senhor. É fácil? Não, mas também não é impossível. Se você quiser realmente, Deus vai te ajudar. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar. Por que a gente não olha para as pessoas que estão do nosso lado, que querem o nosso bem, que nos ama? A gente não ouve essas pessoas um pouquinho. Eu sempre oro para que Deus traga lucidez para essa igreja. Eu oro para que Deus traga equilíbrio para esse lugar. Eu oro para que Deus, para que a gente possa estar numa igreja saudável. Porque uma igreja saudável, ela avança. Uma igreja saudável, ela é viva. E se ela é viva, a gente vai ouvir testemunho, vai ter curas, vai ter casamentos, vai ter crianças chegando. Tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo. Porque a boa mão do Senhor é quem sustenta. Mas para isso nós precisamos de um ambiente saudável. Um ambiente equilibrado, para que a religiosidade caia por terra, para que a gente seja equilibrado. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que é em excesso não vem de Deus. Então chega um momento que a gente tem que falar, a gente tem que parar, irmãos. A gente tem que se aquietar. Para onde nós iremos, irmãos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Você vai para onde saindo daqui, virando as costas para esse Senhor? Porque Ele não vira as costas para nós, somos nós que viramos as costas para Ele. E para onde nós vamos? Aqui nós estamos rumo à eternidade. Um dia vivendo um dia após do outro, às vezes matando vários leões. Mas entendendo, daqui, da tua presença, eu não abro mão, eu não me afasto, eu não saio. Às vezes a gente vem quebrado, a gente vem caído, a gente vem entristecido, a gente vem aborrecido, perseguido, mas a gente sabe aonde é o melhor lugar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que é na comunhão. Hoje tem um bocado de crente que diz que não precisa de comunhão, tá errado. O crente que é crente, o cristão, ele quer, ele deseja estar em comunhão. Eu sempre digo, para mim, o maior desafio da igreja, que eu creio que Jesus já sabia, é estarmos em comunhão. Tem pessoas que você vai ter afinidade, outras não. Eu sempre digo, o importante é nos respeitarmos e vivermos em comunhão. Porque em casa você não tem comunhão. É comunhão no meio dos irmãos. É um corpo com a cabeça que é Cristo e cada um fazendo parte do corpo. E o corpo funcionando. E o corpo avançando. E você que faz parte desse corpo, não pense você que se você estiver fora, você faz falta. Mas aí a gente precisa entender que a gente é que precisa voltar para ser enxertado no corpo de novo. A gente é que tem que querer, a gente também é que tem que sentir falta que eu estou fora do corpo.
Qual é o membro que funciona fora do corpo? Nós não vamos funcionar fora do corpo. Então tem hora que a gente não tem que voltar e fazer parte do corpo. Para mim avançar, para mim fluir, para mim viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Irmãos, que nessa noite, eu não sei se você fez algo que pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu não sei se essa situação que você está vivendo possa ser algo que entristeceu o coração de Deus. Mas nessa noite é tempo de reconhecermos e voltarmos a fazer a vontade do Senhor, a ficar enxertado na videira, a ficar alicerçado na rocha, a ficar na presença desse Senhor, aguardando as promessas que Ele nos fez. Uma promessa de eternidade, amém, mas também tem bênçãos materiais para vivermos, para Ele realizar, para conquistarmos, para que o nome dEle continue sendo glorificado. Então que nessa noite, no nome de Jesus, não se afaste dessa presença, não abra mão dessa presença, permaneça, cuide bem da tua coroa, como o livro de Apocalipse diz, para que ninguém a roube. Cuide, e eu digo para vocês que para mim, o que temos hoje de mais precioso, a maior riqueza que carregamos é a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. É essa presença, é a nossa bússola, é o nosso renovo, é o nosso fortalecimento, é aquela voz que fala ao nosso coração nos momentos mais difíceis. O povo precisou passar 7 anos empobrecendo de mal a pior para lembrar que tinha um Deus, para clamar a esse Deus, e Deus pronto para levantar Gideão. Mas eles precisaram reconhecer que eles estavam afastados, que eles abriram mão da presença do Senhor. E quando o Senhor viu o clamor daquele povo, o Senhor levanta Gideão para que Gideão pudesse libertar, para que eles pudessem viver de novo na plenitude da presença do Deus poderoso, que no nome de Jesus, viva na plenitude da presença de Deus através do Espírito Santo na sua vida. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Que nessa noite, que a tua família, que a tua casa, que os teus filhos possam ser alcançados nessa hora. Que o Senhor possa enviar os anjos dEle, aonde Ele precisa enviar nessa noite, para dar escape, para dar livramento. Que nessa noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Se você está fazendo a vontade do Senhor, permaneça. Não abra mão. Não queira retroceder, não queira se afastar. Não, permaneça. Vai melhorando, vai avançando, vai crescendo, vai amadurecendo. Para de ficar dando trabalho. Para de ficar caindo toda vez, se machucando toda vez. Tantas feridas, tantas marcas. Para que tudo isso? Se Deus hoje tem uma plenitude de bênção para vivermos. E que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que Ele te convença, porque só Ele para nos convencer, que toda essa dureza, que essas incertezas, que essas aflições caiam por terra, que você queira viver na presença desse Senhor, até com que Ele venha buscar a igreja dEle, e que você possa ter certeza se o que Ele te prometeu, se foi Ele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não precisa mentir para estarmos aqui, Ele não precisa nos enganar para estarmos aqui. Como é bom quando nós entendemos que nós estamos aqui não só por interesse daquilo que Ele pode fazer, não, mas é pelo que Ele é. E Ele é poderoso e Ele é santo. Nós somos filhos, Ele nos vê como amigo. Nós não somos inimigos dEle, Ele não é o nosso inimigo. Ele é o nosso paizinho querido. Ele é um paizinho que prepara a mesa para você se assentar. Ele é um paizinho que Ele troca as tuas vestes. Você pode até ter sujado as tuas vestes, mas Ele nessa noite quer colocar umas vestes limpas.
Ele quer tirar essa armadura que foi alvejada com as lutas, com as perseguições, com as calúnias. Ele quer te dar uma armadura nova. Pois. Darabashure cantarabalabashe. Rebalabandarabashure cantarabalabashe. Rebashure cantarabalabashe. O Senhor está falando nessa noite, volta. Volta. Volta, esteja, permaneça. Volte antes que você se arrebente. Volte antes que aconteça algo pior. Graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. Graças a Deus que Ele não nos expõe. O nosso Deus, Ele não nos expõe. Ele sabe falar com cada um de nós. E que você possa estar sensível para ouvir a voz dele. E que você possa se quebrantar para ouvir a voz do seu Senhor. Ai, como é bom. Como é bom quando entendemos que aquilo que estamos passando são provas que Ele tem permitido para que se cumpra o propósito. Mas como é ruim quando a gente tem consciência que foi um erro, uma falha. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Senhor, que nessa noite, mais uma vez, eu te peço, visita cada lar aqui representado. Senhor, eu quero colocar os casais dessa igreja na palma das tuas mãos. Eu quero colocar cada casal. Eu quero colocar as famílias aqui representadas. Eu quero colocar os filhos, Pai querido, Pai amado. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, a vida financeira, a vida profissional. Senhor, repreende, meu Deus e meu Pai, porque os midianitas, os amalequitas, os do Oriente subia como gafanhoto e destruía tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que eles plantavam, que eles colhiam. Meu Deus, no nome de Jesus, guarda. O Senhor usou o teu filho para falar de Esdras, antes de sair do cativeiro, levando aquele povo, e ele fez uma oração, pedindo para que Deus guardasse as famílias, guardasse os seus bens, guardasse eles na trajetória do retorno do cativeiro. Ele não pediu ao rei que o exército pudesse guiá-los, ele pediu o Deus soberano. E nessa noite, Pai querido, eu te peço, o Deus soberano, que o Senhor possa continuar nos guardando, guardando a nossa casa, guardando nossos filhos, guardando nossos casamentos, guardando as nossas famílias. Oh, rebalabanda rabassuri canta rabalabacheia. Oh, Pai querido, Pai amado, que nessa noite os laços, os dardos, as armadilhas, as ciladas, o Senhor venha repreender nessa noite no nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor venha tocar na nossa saúde. Que nessa noite o Senhor venha arrancar as tristezas. Que o Senhor venha retirar de nós as mágoas, os ressentimentos. Que o Senhor venha nos libertar. Nós queremos avançar, meu Deus e meu Pai. Nós queremos prosseguir, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, nós queremos viver as promessas que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, para esse lugar. Ah, Pai querido, Pai amado, Tu és Deus de oportunidades. Tu és Deus que abre portas. Tu és Deus que pode, Deus do sobrenatural. E eu te peço nessa noite o sobrenatural na vida dos teus filhos. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nessa noite repreenda
toda indiferença, toda frieza, todo afastamento, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nos colocamos na palma das tuas mãos, consagramos mais uma vez as famílias na palma das tuas mãos. Toma as famílias, meu Deus e meu Pai, toma os filhos, meu Senhor da glória, visita cada um deles nessa noite, liberta, transforma, abençoe, prospere, honre, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Abre portas para aqueles que estão aguardando. Ô Espírito Santo de Deus, nos surpreenda nesse lugar, nos surpreenda com curas, nos surpreenda com libertações, nos surpreenda com conversões, meu Deus e meu Pai, nesse lugar. Ô Espírito Santo de Deus, move as águas, vai movendo as águas e vai repreendendo, meu Deus e meu Pai, nessa noite, os dardos inflamados do maligno. Vai queimando todo o mal, vai queimando todo o mal, vai queimando toda a investida, vai queimando, meu Deus e meu Pai. Visita nossas emoções, traz equilíbrio, visita nossas emoções. Senhor, venha nos conter, venha nos dar equilíbrio, tira tudo que é em excesso, tudo que é em excesso arranca de nós nessa noite. Glorifique o teu santo nome, abençoe essa obra, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Ô Espírito Santo de Deus, vai visitando a nossa saúde. Ô Jesus, toma a nossa saúde, visita os nossos órgãos. O Senhor conhece os nossos órgãos, o Senhor nos conhece, meu Deus e meu Pai, toda apontada, as dores de cabeça, as enxaquecas, meu Deus e meu Pai, vai visitando os úteros, vai visitando a próstata. Ô Espírito Santo de Deus, vai curando, Rei, alabandarai, decantarebe, arabandarai, vai curando teus filhos. Oh, ribalabandarai, as pontadas, os sugestionamentos. Nos liberta nessa noite, Senhor. Nos liberta, queremos sair daqui engrandecendo, glorificando. Vai tocando do alto da cabeça a planta do pé, vai desfazendo as obras de bruxaria, de macumbaria, tudo aquilo que não provém do teu santo nome. Maior é o Senhor, o guarda de Israel, príncipe da paz. O Senhor é maior. Segura em nossas mãos, não nos deixe irmos para abismo, meu Deus e meu Pai, nos segura, nos proteja. Meu Senhor da glória, fala com teus filhos no individual, da sensibilidade, tira toda a rebeldia, meu Deus e meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, abençoe os nossos lares, visita. Se tem algo que não glorifica o teu santo nome nos lares dos teus filhos, envia milícias de anjo nessa noite e começa a repreender todo mal, toda seta, toda brecha, toda legalidade que possa ser dado na autoridade do teu nome, eu repreendo no nome de Jesus. Há poder no teu nome. Senhor, tu vai alinhar os lares. O Senhor vai colocar em ordem o que tiver fora de ordem. O Senhor vai colocar em ordem o que tiver fora de ordem. O Senhor vai alinhar para que o seu nome continue sendo glorificado. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a sua graça. E nós cremos, meu Deus e meu Pai, que vai abundar de graça. Porque o pecado não tem mais força, não tem poder mais contra as nossas vidas. Porque somos lavados e remidos pelo teu sangue. Abençoe teus filhos e dê vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.